Quando a gente colocou no nosso pet na caixa de transporte, eu quase desisti. Você lembra como é que foi? Lembro. A gente sempre acha que acabou o trabalho, que agora é só descansar e esperar, né, a viagem passar, mas também tivemos esse perrengue com o pet. Uhum. E na época, acho que a gente até comentou no outro vídeo que a gente já tinha vendido tudo, né? A gente conseguiu vender tudo na época? A gente foi o seguinte, quando de fato aí saiu o visto e a gente já tinha certeza de que a gente podia vir, que foi marcado inclusive a data para a gente vir em novembro, início de novembro, aí sim a gente falou, bom, agora vamos apertar o cinto aqui, o acelerador para poder vender tudo. Então aí a gente começou aquele longo processo de desmontar a nossa casa, né? Venda de geladeira, e tinha que ser tudo assim, fogão, sincronizado. Tinha que ser tudo sincronizado, porque esses itens essenciais eles têm que ir embora por último, né? Então tudo que foi superficial, que dava pra gente vender, a gente já começou com esses superficiais e depois a gente foi para os essenciais, vender geladeira, fogão, máquina de lavar. A gente deu sorte que tinha uma senhora que ela estava montando um apartamento próximo de onde a gente residia. Para a filha, Não, a mãe estava montando... A filha estava montando para a mãe, na verdade. Era isso mesmo, a filha tava montando pra mãe. Isso mesmo. Aí ela foi lá, gostou do sofá, gostou de várias coisas, comprou air fryer. E fez um saldão. E como o apartamento dela ficaria pronto também, mais perto da nossa vinda. Então alinhou as estrelas. A gente conseguiu utilizar por mais tempo as coisas, né? Mas tinha mesa, que eu tinha acabado de comprar uma mesa dos meus sonhos. Foi um pouco antes do Átila receber a proposta, né? Tava redecorando o apartamento e eu tive que vender com muita dor no coração essa mesa. E também foi no último momento, porque era uma mesa mais cara, então não era qualquer pessoa que compraria. Foi difícil. A geladeira eu consegui vender para uma colega de trabalho. Ela buscou uns 2 dias antes da gente partir. O que salvou, né? Uhum. E para você, como que foi a despedida da família? A despedida da família é sempre algo bem carregado, né, pessoal? Porque, assim, é a sua rede de apoio, né? Com quem você pode deixar uma criança, um filho, quando você vai ficar até mais tarde no trabalho, você tem alguma coisa para resolver, e você vindo, você não tem mais essa rede de apoio. E não só isso, aquele carinho, a saudade, e você saber que durante um bom tempo, principalmente nessa questão aí de um visto, até pegar o que eles chamam de PR, né, que é o visto, né, residência permanente aqui no Canadá, você vai ficar no país, né, e vai ter que ficar longe da família. Então esse é um processo mais assim triste, emocionante, só a despedida. Para esclarecer, o nosso visto não é que a gente não podia sair do Canadá. Isso. A gente podia sair do Canadá. Porém, essas saídas que a gente fosse fazer, na hora da entrada para a cidadania, a gente ia ter que colocar todas as saídas que a gente deu no Canadá. E na hora da cidadania, você também tem que fazer, como que chama? Para ver se você cometeu algum crime. Antecedentes criminais. Isso. Se você sai do país e volta, esse é um processo que é pedido, principalmente na cidadania, porque assim, até então você saiu do país e voltou, o que você fez? Tem isso, né? Então a gente decidiu, igual eu tinha falado no vídeo anterior, a gente decidiu permanecer para facilitar o processo inteiro, desde a nossa residência permanente até a nossa cidadania. Então a gente falou assim, né? Vamos ficar até sair a cidadania. Depois que sair a cidadania, a gente tem a liberdade de sair do país, visitar a família e voltar. Até mesmo para contar mais rápido, né? Porque essas saídas, elas contam menos dias, né, da sua permanência do país. E na hora do processo também, o processo da cidadania é um pouco mais rápido. E algum momento bateu aquela sensação assim, nossa, será que eu fiz a escolha errada? Isso acontece, pessoal, porque principalmente assim, você está desfazendo do seu trabalho, da sua casa. Coisas que a gente demorou muito tempo a conquistar. Demorou muito tempo a conquistar.
você está saindo de um trabalho que às vezes, no meu caso, foram anos ali de dedicação. Então você está indo para um processo assim duvidoso. Você pode chegar, acostumar, se dar muito bem, gostar da empresa que você trabalha, ou você pode ser demitido e ter que voltar para o Brasil, e aí você já vendeu tudo, você vai ter que voltar para o Brasil e recomeçar do zero. Então, claro, isso sempre é um ponto que dá aquele frio na barriga, né? Isso é importante a pessoa também ter isso em mente quando ela tomar essa decisão tão importante na vida. Você lembra quantas malas que a gente trouxe na época? Ó, eu lembro que eu empurrei e carreguei várias, viu? Mas eu não lembro exatamente quantas. Eu sei que foi o máximo que a gente podia trazer, porque assim, como a gente também tinha que trazer o máximo de coisas do Brasil para poder economizar, porque é uma vida nova. Então a gente trouxe bastante coisa que podia ser que trazia. A gente estava tentando trazer o máximo de coisa possível para a gente não chegar tendo que gastar tudo, porque na época era quase R$ 4 o dólar canadense, não era como assim? Tinha subido bastante, estava naquela casa dos 3,30. Um pouco mais, eu acho. E aí, quando eu até cheguei para comprar esses dólares, já tinha subido para quase 4, era 3,70, se eu não me engano, então isso já atrapalha bastante. Né? Foi um negócio assim, complicado. Hoje tá quase 5, se eu não me engano, eu não estou acompanhando, mas não sei. Tá bem mais caro. Deu uma caída, depois subiu de novo. E na época eu lembro que eu comprei caixa, que eu entrei no grupo do Facebook, trocando ideia com outras pessoas que já tinham vindo. Vi que as pessoas compravam caixas para trazer, para ocupar menos espaço e conseguir colocar mais coisa lá dentro. Então eu montei 2 caixas, mas eu coloquei foi coisa. Lógico que dentro do peso que a gente era 32 quilos cada caixa. E aí a gente tinha ido para casa do pai do Átila, né? A gente ficou alguns dias lá antes de embarcar. E a gente, vamos conferir no dia da nossa vinda, vamos conferir se tá tudo certinho, a quantidade de peso, a quantidade de mala. Para não ter surpresa no aeroporto. Porque como não tinha sido a gente que tinha comprado as passagens, né? Tinha sido a empresa, aí a gente foi verificar os trechos. Então a gente fez o trecho Belo Horizonte, São Paulo, e São Paulo, Toronto. Toronto a gente ia para Calgary, e Calgary a gente ia para Vancouver, e Vancouver a gente ia para a cidade onde a gente residiu, que era Kamloops. Então, do trecho Belo Horizonte, São Paulo, a Companhia Aérea do Brasil ela tinha que assumir a quantidade de malas que era como chama? Air Canada. Isso. Então tava ok. De São Paulo para Toronto também tava ok, do jeito que a gente tinha montado. Só que nesses trechos, Toronto, Calgary, Vancouver, Vancouver até a cidade que a gente ia residir, era diferente a quantidade de mala que a gente podia trazer, o peso, a quantidade. E aí a gente resolveu fazer o cálculo desse excesso de bagagem e deu um valor assim exorbitante. E no dia da nossa viagem a gente resolveu desfazer as nossas malas e colocou. O Átila foi de última hora num shopping que tinha lá comprar uma mala, porque a gente acabou deixando as caixas para trás e a gente teve que reconfigurar tudo ali rapidamente para poder não passar a cota, né? Verdade. E chegando aqui, a empresa nem conferiu. A gente podia ter trazido de qualquer jeito. Foi um trabalho à toa. Mas de qualquer forma... Mas a gente deixou tudo certo, porque se cobrassem, a gente estava todo ok. Aí é porque os aviões domésticos aqui, eles são bem pequenininhos. Até a mala de mão, dependendo do tamanho, não cabe, né? É mesmo. E você teve alguma ansiedade na véspera? Sempre tem, porque assim, a ansiedade ela vem do desconhecido, né? O que eu vou encontrar lá? Será que eu vou encontrar uma empresa de fato bacana, que me abrace? Será que eu vou acostumar com a cidade que eu vou viver, com o clima? Então tudo isso é uma coisa que passa na cabeça da gente. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Tudo bem, estou indo para o meu sonho, para o meu plano Canadá, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que
eu não vou querer voltar? Então tem tudo isso, essas perguntas todas geram ansiedade na gente. E o que você acha que não pode faltar na mala de quem tá vindo? Boa pergunta. Boa pergunta. O que não pode faltar na mala de quem tá vindo? Na época eu até sugeria às pessoas, traz pano de chão. É verdade, tem coisa que não tem aqui. Traz pano de prato, porque o pano de prato daqui é diferente. Mas hoje acho que eu já acostumei. Eu também estou tentando pegar uma referência da época que a gente veio para hoje, realmente. Eu acho que o que não pode deixar de trazer é coisa da sua memória, tipo fotos. Isso é importante. Eu ainda tenho coisa lá no Brasil e que pretendo resgatar em breve. A gente trouxe comida? Creio que não. Trouxe? O que a gente trouxe? Trouxemos doces de leite, sim, isso é barra verdade. de doce de leite, barra de vários doces que eu tinha comprado. Sim, pimenta, isso. trouxe pimenta, que eu adoro pimenta. É verdade, Esses a gente trouxe mesmo, nem lembrava. Você acha? E você esqueceu alguma coisa assim que hoje faz falta aqui? Esqueci algo que faz falta. O Átila é muito desapegado. Eu sou. Por isso é difícil eu responder. Na hora que a gente tava desfazendo das malas lá, ele falou assim, pode deixar minhas roupas todas para trás. Ele não trouxe nada. Não trouxe nada. Teve que comprar tudo aqui. É verdade. Assim, eu acho que não. Acho que, igual você falou, eu sou mesmo desapegado para as coisas. Então, assim, eu sou muito operacional, pessoal. Assim, o que tiver que resolver, vamos resolver. Se tiver que deixar para trás, deixa. Se for uma coisa assim, vamos dizer assim, de coisa que você gosta e tal, deixa na companhia de alguém. Tipo, você deixa com seu pai, com sua mãe. Vamos dizer que não dá para você trazer. Então deixa uma pessoa da sua confiança. Agora, fora isso. É uma coisa que a gente pensou na época em deixar no Brasil, mas que a gente não conseguiu, foi a nossa cachorrinha, né, o Andy. Assim, aí a gente também teve essa aventura, que foi um processo também de trazer o pet. Não é tão simples igual as pessoas pensam, é caro e exige várias etapas também do pet, tá? E outra coisa, tem província que é obrigatório aceitar pet quando você vai alugar uma casa, mas tem província que você não consegue alugar uma casa quando você tem pet, ou pelo menos restringe muitas opções. Inclusive, pessoal, depois, né, que a gente já estava com tudo já engatilhado, a gente começou a olhar justamente aluguéis na cidade que a gente ia ficar e começamos a contactar alguns landowners, né, que são os donos das casas, né. No momento que a gente mencionava pet, que a gente tem um pet, que é uma cachorrinha pequena, treinada, que fazia xixi só no lugarzinho certo, a conversa se encerrava com a maioria. O pessoal nem respondia mais. Assim, estava um bom fluxo de e-mails ali, o pessoal falando, não, tudo bem, quantas pessoas são, você tem filho pequeno e tal, mas quando a gente mencionava pet, não, a gente tem um pet, é pequeno, não solta muito pelo, né, que eles chamam de shed, não solta muito pelo, é treinadinho, a conversa parava na grande maioria. Isso foi um dificultador pra gente. Isso a gente começou a repensar. De conseguir. Então, na época, eu tava pensando, eu vou deixar ela com alguém da minha confiança. Assim que a gente tiver estabelecidos, a gente traz a cachorrinha, né? Porque a gente não sabia se ia conseguir alugar a casa ou não. Mas aí todo mundo, não, se eu for ficar com essa cachorra, ela vai ser minha pra sempre. E isso era inegociável, eu não ia dar minha cachorrinha pra alguém definitivamente. Aí a gente, na última hora, resolveu trazer o Andy. Tanto que a empresa não tinha nem comprado a passagem para ela. A gente precisou solicitar. Eles incluíram lá pra gente a Wendy. A sorte que ela pegou a última vaga do voo. Pegou a última vaga do voo e também a licença que você tem que ter com todas as vacinas e pagar uma taxa, que não é barata, uma taxa de licença, para ser reconhecida e carimbada no aeroporto daqui do Canadá. Quando você chega, você apresenta essa documentação. Isso tem que ser feito bem de véspera, eu não lembro mais, mas a validade é bem pequena. E uma coisa que, como a empresa, quando comprou a passagem, ela não tinha incluído a Wendy, a gente precisou despachar ela de Belo Horizonte para São Paulo. Então ela veio no voo de manhã. Isso. E aí, quando a gente chegou em São Paulo, foi lá em Congonhas,
eu precisei ir na área de carga. No terminal de carga. Gente, foi um rolê. Porque eu desci, eu nunca tinha circulado por lá, né? Eu desci, peguei um ônibus, aí esse ônibus me deixou, eu passei por vários locais, aí me deixou no lugar, mulheres, tomem cuidado, que é um lugar ermo, não tem uma viva alma, então se alguém pode fazer alguma coisa e nem ter notícia. Eu fiquei com medo. Aí fui lá, consegui pegar a Wendy, peguei o ônibus voltando e demorou bastante, porque a gente chegou antecipado, né? A gente chegou com bastante horas de antecedência, justamente para não ter nenhum problema, não ter alguma correria, perder um voo, porque imagina. Então a gente chegou com bastante antecedência para poder fazer isso tudo também, pegar o Wendy lá nesse terminal de carga. Aí foi o tempo de eu chegar com ela e a gente praticamente ia embarcar. É verdade, ela demorou bastante, inclusive. Foi bem demorado. E eu tinha que ficar com as malas e com a criança. Então, assim, eu fiquei ali abraçando tudo, de olho, enquanto ela foi buscar a cachorrinho. A companhia aérea entre Belo Horizonte e São Paulo não deixou ela vir comigo, falou que não era permitido e que eu precisava despachar ela. Então, quem for precisar, né, ir de outra cidade para São Paulo, ver como é que faz esse processo, se o petzinho puder ir com a pessoa, é melhor do que ter que ir lá nesse terminal ou, quando for, vá um homem. Eu fiquei com medo. É verdade. Você teve alguma preocupação durante o voo? Só do avião chegar onde ele tinha que chegar, fora isso, nenhuma preocupação. Faria algo diferente? Não. O voo foi super bom. A gente pegou um lugar legal que deu para a gente vir confortável. Não faria não. Não. A única coisa que eu faria diferente, eu teria informado a empresa que a Wendy teria vindo, que ela viria. Mas isso foi uma, vamos dizer assim, uma escolha que estava muito complexa para a gente na época. A gente estava organizando um monte de coisa, a gente não sabia de fato se ia entregar o Wendy para alguém temporariamente, se não. Então, assim, realmente é um processo que esse foi de última hora mesmo. E a empresa foi super bacana, super, assim... Solista. Né? Não teve problema algum. Assim. Isso são uma das coisas que eu tenho muita gratidão por essa empresa, por tudo de positivo que eles fizeram pra gente. É uma empresa, assim, muito boa, muito bacana. Pessoal, é o capital humano, né? Porque a empresa são as pessoas que estão ali, que gerem a empresa, que trabalham na empresa. Acho que isso para mim que é uma empresa, não é só um nome na parede. Então, eles são fantásticos. E como que foi passar pela imigração? Porque a gente precisava pegar o nosso work permit na hora que chegou. Exatamente, que a gente vem com uma documentação, vamos dizer assim, um documento para apresentar, né, na imigração. E aí sim a gente apresenta esse documento e eles geram o documento oficial, que é aquele documento que é o Work Permit. Então esse processo é bastante demorado. Tão demorado que a gente perdeu o voo de conexão que a gente ia sair de Toronto, né, onde eles emitem esse visto. A gente ia sair de Toronto para Calgary. Calgary, Vancouver. Isso, ia ser de Toronto para Calgary. Calgary Kamloops, não era Vancouver, não. Era aí que mudou tudo, porque demorou tanto a emitir esse visto, que quando a gente chegou no terminal para pegar esse voo para Calgary, o voo já tinha saído, assim, tinha 20 minutos que o voo tinha saído. Acho que tinha até mais tempo. Né? Assim, aí o que acontece? Eu conversei com o atendente lá na época, que foi muito solícita, né? Falando, não, a gente vai pôr vocês num outro voo, só que esse voo agora, ele não vai para Calgary, ele vai para Vancouver. Então vocês vão para Vancouver, de Vancouver vocês vão pegar uma conexão para Kamloops, que é o destino final nosso, era o destino final nosso. Então isso aí acrescentou mais, acho que 2 ou 3 horas a mais, todo esse processo da conexão. Então, eu já estava super cansado. Assim, foi uma viagem total, foram quantas horas? 27 horas. 27 horas. Total, assim, entre voo, parar em aeroporto, escalas, esse processo da imigração, que é bem rígido, você tem que apresentar seu passaporte, seus documentos, esse documento específico para fazer a emissão do visto de trabalho,
né? Aí sim você passa dali, aí você está oficialmente dentro do Canadá. E aí dali todas essas escalas Aí a não gente demorou ainda muito. teve que passar com a Wendy, né, na vigilância. Tem uma espécie de uma vigilância sanitária, onde a gente tem que passar com o pet, né, com o Andy. Aí a gente pegou ali toda a documentação, apresentou, aí pegou a cachorrinha. É um processo Bem e demorado. outra coisa, pessoal, só para acrescentar uma informação aqui. O pet também, ele acrescenta um valor inicial no aluguel, tá? Que é um valor que tem justamente de seguro, caso o pet faça alguma coisa, então ele te devolve esse dinheiro depois, quando você acaba o seu contrato, né? Você, vamos dizer, rompe aquele contrato ali, vai para uma outra casa, etc., mas você tem que pagar. Então é mais um custo que você tem aí upfront, né? Tem aluguel que ele te cobra mensalmente pela... Aí depende vai depender de quem tá do alugando. landowner. No nosso caso foi assim, um muito bacana, que de fato o que ele fez? Ele, tudo bem, aceitou, e a cachorrinha era desse tamanho. Era uma cachorrinha muito pequenininha. Então assim, mas a gente teve que acrescentar um valor bem substancial, inclusive, no aluguel ali inicial, naquele primeiro depósito inicial. E para você, Átila, quando que caiu a ficha que você estava no Canadá, que deu tudo certo? Como que foi para você? Caiu a ficha que a gente estava no Canadá, foi tudo certo quando a gente chegou nessa residência que a gente ia ficar, esse primeiro momento, que era um Airbnb, que a empresa tinha solicitado para a gente. E assim, quando a gente chegou, pôs as malas lá dentro, agradeceu, né, as pessoas, porque uma pessoa da empresa foi nos receber no aeroporto, super bacana, e ela nos levou até o Airbnb, né? A gente, primeiro, levou a gente até o local onde a gente ia pegar o carro, pegamos o carro lá e fomos até essa residência do Airbnb, ali ela despediu da gente. Ali, na hora que a gente entrou, fechou a porta e colocamos as malas assim na sala, exaustos, né, de 27 horas de viagem, aí quando a gente sentou no sofá, chegamos no Canadá. Para mim, a minha ficha caiu na hora que a gente desceu do avião lá em Kamloops, que eu senti aquele ar gelado, parecia que eu estava entrando no freezer. Cheguei no Canadá. Pessoal, é uma diferença, ainda mais a gente fica muito acostumado assim, Brasil, você chega, principalmente na época que a gente chegou, já era novembro, já começa a E olha que o esfriar clima muito. em BC é muito melhor. O clima lá, ele é mais, eu não sei se eu posso falar tropical, mas ele é um clima mais ameno, vou dizer assim, do que, por exemplo, dessa província que nós estamos hoje. O clima daqui já é bem mais frio, mais rígido, principalmente no inverno, mas já estava, para os padrões brasileiros, já estava muito gelado. Estava frio. E a gente saiu do Brasil com aquele calor senegalês, porque novembro é super quente. Então a gente veio com roupas mais apropriadas para o Brasil, o clima brasileiro, na hora que a gente... E eu comprei na época roupa só para Cecília de frio, porque não achava, era época de calor no Brasil, não achava. E eu consegui, com muita sorte na internet, achar uma roupinha para ela. E pra gente, a gente veio com o que tinha mesmo. O que tinha mesmo, exatamente. Na hora que eu senti aquele frio, cheguei no Canadá, estou no Canadá. Foi mesmo. Foi engraçado. A gente vê a nossa vida aqui hoje, mas não imagina o que a gente deixa pra trás, né? Que assim, pessoal, você deixa uma vida pra trás, né? Lógico, a gente sempre, qualquer pessoa que faz esse tipo de escolha na vida, de ir para um outro país, morar em outro país, a pessoa está deixando muita coisa para trás. Oportunidades, família. Assim, a gente tem sempre aquela dúvida, será que vai dar certo? Será que eu vou realmente me adaptar? Será que a empresa vai me abraçar mesmo? Será que mesmo eu fazendo um bom trabalho, a empresa não vai decidir? É o direito de qualquer empresa te mandar embora. De repente, você está fazendo um bom trabalho, mas a pessoa fala, não, seu trabalho não é mais necessário. Então tudo isso passa pela cabeça da gente, né? E assim, você está deixando a sua família para trás, seu ponto de apoio. Aqui é eu, a Kênia e a Cecília. Então assim, a gente conta um com o outro mesmo aqui. Claro, a gente hoje já tem bons amigos, canadenses, etc. Claro, mas não é a mesma coisa do que você estar com a sua família, sua rede de apoio, né? E num país onde você
cresceu, né? Então, assim, é diferente, dá aquele frio na barriga, mas se é o sonho que vocês têm, é só dedicar, que tudo dá certo. E migrar é começar do zero, né? E nem todo mundo está preparado para... Nem todo mundo está preparado para começar do zero, isso é verdade. Então é isso, gente. Se tiver alguma sugestão de assunto, deixa aqui nos comentários pra gente. E até o próximo vídeo.